Galera, a próxima notícia é uma informação aí que vem lá do CT da Barra Funda, galera. Que o time do São Paulo, o elenco do São Paulo está rachado. Bom, essa informação é informação grave. Se isso for verdade, temos aí que tomar alguma providência. Por quê? Porque a situação do time tá complicada. Precisamos ganhar na partida de amanhã contra o Coritiba. São Paulo precisa ganhar terça-feira na Sul-Americana. Não é hora de ficar com briguinha dentro do elenco. O negócio tá feio, mano. Tá feio. E o que acontece é o seguinte: no jogo contra o Grêmio, quando acaba o jogo, tá todo mundo indo lá pro vestiário, pegaram uma filmagem ali do Luciano e o Wendel discutindo, galera, os dois bravos. Eu até entendo, né, tá de cabeça quente, acabou perdendo o jogo, tomando um gol de falta no final, então eu até entendo ali acontecer essa discussão. Aí o Luciano começou a bater boca com o Wendel, gritando com o Wendel, até aí tudo bem, passou, mas aí vai pro jogo de terça-feira lá na Bolívia, galera. E o que aconteceu? A mesma coisa, só que dessa vez Caleri e o Wendel. E eles nem esperaram para ir para o vestiário para começar a discussão. Discutiram já dentro do campo mesmo. Tem até uma filmagem lá que pega o Wendel reclamando do Caleri. Pô, eu não sei mais o que ele quer que eu faça, eu não sei mais o que fazer, tudo pra ele tá ruim. Ou seja, o Wendel ali não tá feliz no São Paulo, aparentemente, com os jogadores do São Paulo, e os jogadores do São Paulo não estão felizes com o Wendel. O São Paulo precisa resolver isso. Aí, agora é a hora do Rafinha entrar em ação. É a hora do Rafinha entrar em ação e falar, ó, o que tá acontecendo aí, vamos resolver. E mano, se não resolver, manda um embora e já era. O que não pode é ficar essa briguinha. Qual a sua opinião sobre essa situação toda de elenco rachado? Rapaziada, a próxima informação: tem jogador do São Paulo de saída, hein, galera? Tem jogador do São Paulo de saída. Eu estou falando do Pablo Maia. É isso aí, galera. O Pablo Maia pode estar de saída do tricolor. Ele que foi muito importante no título da Copa do Brasil de 2023, era um dos pilares daquele time do Dorival Júnior. Eu me lembro até que quando o pai dele faleceu, foi na véspera do jogo contra o Palmeiras, né? O jogo das quartas de finais, jogo da volta. O São Paulo tinha ganhado o jogo da ida no Morumbi por 1-0 e aí íamos jogar lá no Allianz Parque lá e precisando segurar o jogo. Daí o pai dele faleceu, ele não pôde ir pro jogo e todo torcedor são paulino sentiu muito a falta do Pablo Maia. Pra você ver o tamanho da importância que ele tinha pra aquele elenco, né, rapaziada? Só que depois, mano, caiu muito o futebol dele. A lesão que ele teve atrapalhou demais aí o futebol dele. Hoje em dia não joga absolutamente nada, mano. Eu não gosto do Pablo Maia e tem um clube brasileiro interessado na contratação dele. Estou falando do Atlético Mineiro. É isso aí, o Atlético Mineiro tem interesse na contratação do Pablo Maia, vai enviar uma proposta ainda na próxima janela de transferência, até porque o Pablo Maia já completou 13 jogos no Campeonato Brasileiro e não pode atuar mais por outra equipe nessa temporada. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu acredito até que São Paulo perdeu o time da venda, era para ter vendido antes, quando ele estava valorizado, quando ele estava sendo procurado no mercado. Então acredito que o São Paulo perdeu esse time. Qual a sua opinião a respeito disso? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, antes da próxima notícia, já peço novamente seu like, compartilhe o vídeo. Mano, vamos pra cima, rapaziada. Vamos recuperar os 100 mil inscritos. Então, ó, a próxima notícia é o seguinte: o São Paulo abriu conversas. Conversa é diferente de abrir negociação. São Paulo abriu conversas aí com o Everton Cebolinha. O São Paulo sabe que vai perder o Ferreirinha, vai negociar o Ferreirinha na próxima janela de transferências. O Everton Cebolinha recebe cerca de 1,2 milhões de reais por mês. Eu teria que abaixar o salário para entrar dentro do teto salarial do tricolor paulista. Ele tem contrato com o Flamengo até o final da temporada. Ele já pode assinar com qualquer outra equipe, beleza? E o Flamengo pode perder ele de graça. Então não tá difícil tirar o Everton Cebolinha lá do Flamengo. É um grande jogador, na minha opinião. Cairia como uma luva no São Paulo. É óbvio que não é mais aquele Everton Cebolinha daquela época lá de 2019 que jogou Copa América, que não sei o que. Mas o Everton Cebolinha ainda assim é um grande jogador, agregaria demais esse elenco do São Paulo. É 10 mil vezes melhor que o Victor Sá e 10 mil vezes melhor que o Ferreirinha. Qual a sua opinião sobre Everton Cebolinha? Pega essa carona com a gente.
Adriano Jorge pergunta: vocês acham que esse esquema do jogo contra o Bolívar pode dar certo no Brasileirão? Eu gosto do esquema, acho que pode dar certo em jogos fora, sobretudo, que tem que se proteger mais. O que você acha, não? Eu gosto também do sistema, não acho que só em jogos fora, não. O meu irmão, que adora a linha de 5 ou a linha de 3 zagueiros, que ele entende que seja um esquema mais fácil para você adotar planos B, se for necessário, né? O esquema com pontos, por exemplo, é o mais difícil de você adotar um plano B se você sai atrás. E esse esquema, eu acho que ele é versátil e potencializa Marcos Antônio, Luciano e Caleri. Mas assim, quando você tem o Arthur à disposição, que é o caso para o sábado contra o Curitiba, aí fica mais difícil você adotar esse esquema que foi utilizado lá em La Paz. Perfeito. O Christian Bonifácio: o Caboclo pode agregar algo por ter sido presidente da CBF com seu network? É um dos trunfos dele, né? Exato. Recomendo que vocês assistam, quem não assistiu, Tricolaços, com o Caboclo, um dos candidatos à eleição do São Paulo, gravado nessa quarta-feira. Muitos assuntos, sobretudo lá o tema do assédio. Acho que a gente fez as perguntas necessárias sobre isso e sobre os planos dele para governar o São Paulo. Esse network, eu vou até me estender rapidinho nessa resposta, porque aconteceram coisas depois da gravação do Tricolaço. Esse network dele como presidente da CBF, como gestor da Federação Paulista e tudo mais, ele é um dos trunfos e a experiência dele como... Eu comparo ele ao Casares, como uma pessoa que vem do marketing e a outra técnica do financeiro. O Caboclo é técnico. Sim. Né? Ele é o perfil dele como profissional. E acho que são esses trunfos que ele traz. A experiência como gestor no São Paulo, diretor financeiro na Federação Paulista, diretor financeiro na CBF, presidente. E esse network que ele acabou tendo com dirigentes de todas as esferas na CBF. Sim. Não sei se vai ser suficiente, acho que a rejeição em cima dele é gigante. Tem seus motivos óbvios. Diego Mota: eu gostaria de saber por que o Pablo Maia jogando tão mal não sai do time titular. Vamos ver agora, né, com o Newton aparecendo e tal. O fato é que o Dorival gosta muito do Pablo Maia desde o tempo que foi campeão da Copa do Brasil. Então, enfim, tem uma preferência dele. Mas agora tem o Newton aí chegando, né? Jogou um jogo só e fora de posição. Eu estava pensando bastante sobre isso, Tironi. Não é só, acho que a preferência do Dorival sobre o jogador. O Dorival assumiu, o Marcos Antônio estava machucado. Depois o Bobadilla foi para a Copa. Depois contrataram o Newton. Então, em nenhum momento, fora agora, ele teve tantas opções do setor. Então, o Maia sempre teve disponível. Não tinha Marcos Antônio, joga o Maia. Não tinha Bobadilla, joga o Maia. Agora ele tem como concorrentes o Maia, de fato, além do Bobadilla e o Marcos Antônio terem voltado bem, tem como concorrentes o Newton e o Danielzinho, que precisa também voltar ao nível que ele estava. Sim. Se o Danielzinho voltar ao nível que ele estava, aí talvez o Dorival pense em trocar o Maia pelo Danielzinho ou mesmo pelo Newton. Vamos ver a partir de agora. Jorge Amício, voltando à questão Caboclo. O Caboclo tem um perfil mais profissional que os presidentes anteriores do São Paulo. Como a gente disse assim, ele é um cara que teve uma passagem muito boa como diretor financeiro do São Paulo lá atrás, muito lá atrás, e começou a colocar o São Paulo nos eixos financeiramente, quando estava numa situação bem difícil. Na CBF, fez multiplicar os vencimentos da CBF, bem como na Federação Paulista. Então, nesse aspecto, sim. Mas, como disse o Arnaldo, e vale ressaltar, ele tem uma rejeição enorme por conta das questões todas fora de campo, das acusações que aconteceram com ele lá na CBF e tudo mais. Esse é um negócio quase que intransponível, é muito difícil o cara ultrapassar essa barreira, me parece. E, para além disso, ele não é uma novidade, ele é um cara da política do São Paulo. Então, ele vai se relacionar com caras que ninguém aguenta mais, tem essa turma aí, é assim. Então, mas tem todas essas questões. Nesse aspecto aí, Tironi, o Marcelinho Portugal veio a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. É que o Marcelinho Portugal é uma figura impávida ainda, né? Então, mas isso a gente precisa... o Caboclo está muito mais distante do São Paulo nesses últimos anos do que o Marcelinho Portugal Gouveia, que foi candidato a presidente do Conselho. O que não é necessariamente bom. Eu acho que ficou também... Um dos pontos da entrevista, a minha interpretação, é que, de fato, ele está distante dos problemas do São Paulo, da realidade do São Paulo. Exatamente. Mais que o Marcelinho. Uhum. Então, assim, a primeira coisa, claro, todo presidente dessa próxima gestão vai ter que auditoria em todos os contratos e tudo mais. Então, assim, o Caboclo, caso eleito, eu acho muito difícil como você, e talvez ele não tenha o tempo que ele imagina para vou comandar a auditoria, depois eu vou tomar minhas primeiras medidas. Ele vai ter que fazer coisas, quem presidiu São Paulo, de imediato, né? A Corte tem transferência batendo todo dia agora na porta, dívida. O Macis não conseguiu, que era do governo, decifrar isso rápido. Sim. Né? E detalhe, você não está familiarizado com as coisas que estão acontecendo no São Paulo, pode ser ruim, né? Porque aí pode ser que ele chegue lá e não acha demora que tem um cenário e isso, tem outro completamente pior. Isso é um problema. Exato.
Humberto Tenaglia, qual o grupo político tem mais condições de reconstruir o clube no próximo ciclo? Muito difícil dizer, são todos mais ou menos meio que centrão, eles andam pra lá e pra cá, ninguém é exatamente oposição, tem pouca gente de uma oposição puro sangue, que não tá relacionada com nada da administração Casares ou das outras, é muito difícil. Não, então todo mundo vai ter que compor, vai ter que compor com o outro, vai ter que compor com não sei quem, é assim. Então, isso pra ganhar a eleição, né, o Caboclo falou sobre isso, ganhar a eleição você vai ter que compor com gente que já tava lá, óbvio, vai ter maioria, mas governar não necessariamente. Então, pode falar, Marcelo Portugal Gouveia e Rogério Caboclo não estiveram em nenhuma das últimas administrações de São Paulo em cargo algum. Isso sim. Aqueles outros... Cargo eles não tiveram, exato. Nada. Eles são da oposição, né, que é misturada, como tá falando. Outros apoiadores da candidatura do Marcelo Portugal Gouveia, o Dáureo Sperancini, que era uma opção, o Flávio Marques. O São Paulo tem um grupo considerável de gente que começou a aparecer e atuar que não tem nada a ver com as últimas administrações, a do Leco e a do Casares. Isso sim, é verdade. Agora, para ganhar a eleição, qualquer uma dessas pessoas vai ter que compor com gente, sobretudo o grupo do Outer Ares de Abreu, para ganhar a eleição, senão não ganha número de votos. O Alexandre Cavalcante pergunta sobre, eu vou juntar a pergunta dele com a outra também do Alan Ambrosini. Ele fala, o que acharam da estreia do Domingos Duarte? E o Alan Ambrosini fala, vocês também repararam na dificuldade do Domingos Duarte com a perna esquerda? Claro. Bom, ele é destro, mas eu não reparei uma grande dificuldade. Mas é boa a estreia, o que você achou? Achei muito boa a estreia, mas sim, hoje está quase todo mundo jogando com um zagueiro canhoto do lado esquerdo, né? O São Paulo tem dois, o Osório e o Sabino. Mas não que o Domingos Duarte não estivesse acostumado, assim como o Alan Franco, que jogou muito tempo do lado esquerdo, ele jogou muito tempo do lado esquerdo no Getafe. Claro, a perna boa dele é a destra, então ele tem uma certa dificuldade em sair jogando com a canhota e tal, mas eu acho que isso não comprometeu totalmente a atuação dele. É boa a pergunta, porque quando você joga mais se defendendo, como foi o caso do São Paulo na altitude, isso não faz tanta diferença, a perna do zagueiro. Quando você tem que jogar construindo, vai ser o caso do Curitiba, por exemplo, como o Bolívar no jogo da volta, pra mim o canhoto faz mais falta na zaga. Sim. E o Sabino, inclusive com o Alan Franco, ele tinha essa vantagem. Me estranha muito o sumiço do Sabino, né? Ele tem uma lesão muscular séria, jogando contra o Botafogo no Morumbi antes da Copa. E depois até pelo Osório ele foi preterido, né? Porque ele voltou machucado para a pré-temporada, o Osório ganhou espaço e agora é o Domingos Duarte. Vamos ver como é que vai ser a zaga do Dorival contra o Curitiba. Fernando Feitosa, Dino, volta às questões fora de campo. O que acharam das propostas do Caboclo? Daí ele fala, eu não gostei. Ele fala, eu achei muito incipiente, muito com intenções, né? Não tem nada muito. Ele está bastante agarrado à questão da reforma tributária que ele ajudou reforma estatutária que ele ajudou a construir. Ele aposta muito nisso, ele é contra a SAF, algumas coisas já estão claras. Ele não quer SAF agora, ele repete um pouco as palavras, as mesmas palavras inclusive que as do Casares. O clube precisa estar com mais musculatura para pensar em SAF, essas coisas. Que tem sido um discurso de todos os caras. Inclusive, a gente não ouviu o Marcelo Portugal Gouveia falar sobre isso, mas na entrevista lá atrás que ele deu pra gente no Tricolaço também tinha um pouco essa impressão que não era o momento pra SAF. Que é um discurso que não vem casando com pelo menos o sentimento da torcida recente. Sim. Né? A torcida tá nessa. A torcida não acredita mais nessa turma aí. Cara, isso é desesperador quando o clube tinha esse ponto, né? Eu acho que é o mesmo do Corinthians, mas do São Paulo também. A torcida do São Paulo, ela acredita mais numa qualquer promessa de um cara como o Diego Fernandes do que na oposição de gente que nunca administrou o clube. É o descrédito dessa turma. Até porque, vamos combinar. Então, mas eu acho... A própria oposição, que pode ser oposição por sangue, em algum momento se votou a favor do Casares. O Caboclo mesmo. Sim, nas contas. Foi a pergunta do Casares, que eram umas contas absurdas. Foi a pergunta do Alexandre Gisbert no final. Exatamente. Aliás, Tironi, essa questão da reforma estatutária que você citou do Caboclo e de outros que participaram, vai ser votada na segunda-feira e acho que essa votação pode ser um bom termômetro do que virá por aí. É a pergunta do Eladião. Votação nas mudanças do Estatuto é um passo importante? É um passo importante para qualquer coisa que venha acontecer no São Paulo, inclusive SAF lá na frente. É uma mudança importante na governança do São Paulo, palavra adotada por quem fez, não só pelo Caboclo, como pelo Alfano, que foi lá apresentar a reforma do Estatuto quando ela estava engavetada, né, no Tricolaço. Mas o que eu queria dizer, essa reforma, que é minimamente uma forma melhor de dirigir o São Paulo e de tirar um pouco a força do presidente e do conselho, entregando para um colegiado mais profissional, isso é importante, fundamental, ela, em tese, ela tem o apoio tanto do grupo do Caboclo quanto do grupo do Marcelinho Portugal Gouveia.
E Bastos, zagueiro ex-Botafogo, pode virar reforço do São Paulo? Essa especulação surgiu ao longo da semana e eu mandei pergunta para uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor. Posso garantir que o Bastos é muito bem avaliado no São Paulo, apesar dos 35 anos de idade. Jogador angolano livre desde 23 de julho, quando rescindiu de forma amigável seu vínculo com o clube carioca. O acordo previa a permanência do Bastos até dezembro. O Bastos vinha incomodado com salários atrasados e pediu para rescindir o vínculo. Pois bem, mandei a mensagem para essa pessoa do departamento de futebol e falei: e o Bastos pode ser contratado? Abre aspas para essa fonte: só podemos trazê-lo se vendermos alguém. Estamos realmente sem dinheiro nesse momento. Fecha aspas. São Paulo que conseguiu na semana passada a quitação de um transfer ban que permitiu as inscrições de Domingos Duarte e Iago, mas corre o risco de ter um novo transfer ban contra si. R$1.100.000 é uma dívida que o São Paulo tem com o Novo Horizontino pelo volante Jorginho, que ainda não foi pago. Só para completar, em relação a Bastos, lesão na temporada de 2025 impediu que ele jogasse com frequência na temporada passada. Nesse ano também foram poucos jogos. A temporada muito boa do Bastos no futebol brasileiro acabou acontecendo em 2024. Estou me perguntando aqui quem que o São Paulo poderia vender para trazer dinheiro para o caixa para pensar na contratação do Bastos. Não existem tão boas opções. Vamos seguindo aí, olha aí. Bolívar e São Paulo levou o SBT à vice-liderança na Grande São Paulo. O jogo da Copa Sul-Americana teve média de 5,41 pontos e pico de 6,66 pontos, rapaziada. Segundo o Ibope, nessa partida aí que foi exibida aí das 9h31 até as 23h37, até as 11h37 da noite, registrou essa média aí de 5,41 pontos de audiência na Grande São Paulo. O pico, chegou ali a ser 6,66 pontos, tá? Foi o pico que teve dessa partida aí na terça-feira entre Bolívar e São Paulo pela Copa Sul-Americana. Esse desempenho colocou o SBT na segunda colocação no período e representou uma vantagem de aproximadamente 18% sobre a Record, que exibia 2 novelas e um reality show, né? Então a Globo teve aí, a maior audiência nesse período, e segundo foi o SBT, com 18% aí de audiência sobre a Record, né? Então o SBT ficou aí, irmão, com a segunda audiência aí da TV aberta de forma disparada. Sobre o que, Gabriel? Eu tô falando de, mais uma vez, a CBF usando o São Paulo como experimento, usando o São Paulo como cobaia. Tá aí, ó. Charlie Wendy apita São Paulo e Coritiba sábado no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel, quem é esse árbitro? Essa árbitra, no caso, porque é uma mulher. Não tem problema nenhum ser mulher, tá? Antes que comece, tá falando assim porque ela é mulher, não tem nada a ver, tá? Tem absolutamente nada a ver. Aí, rapaz, sabe quantos jogos ela já apitou na Série A do Brasileirão? Sabe quantos? Nenhum. 0. Isso mesmo. O primeiro jogo dela em Série A de Brasileirão vai ser amanhã contra o Coritiba do Morumbi. Quando eu falo para vocês pensam que eu falo que eu pego no pé, que eu sou chato. O que é que eu comentei aí, para quem assistiu o vídeo, que acompanha o canal aqui, de forma recorrente, o que é que eu falei na semana passada, antes do jogo contra o Grêmio, por exemplo? Também sobre o árbitro ser inexperiente. O árbitro que apitou Grêmio e São Paulo, ele tinha apitado um jogo só da Série A. Aquele jogo entre o Grêmio e São Paulo foi o segundo jogo de Série A que ele apitou. Que ele foi o segundo. E esse agora vai ser o primeiro dessa árbitra aí, Charlie Wendy, né? E não tô falando que ela é ruim, tá? Não tô falando que ela é isso, que ela é aquilo. Ela pode ser uma baita árbitra, pode ser uma revelação, porém a questão é, sempre a CBF usa o São Paulo de cobaia, como experimento. Pega os árbitros inexperientes, põe para apitar os jogos do São Paulo. É de jeito, entendeu? O time não tem poder de bastão, é fraco, né? E é isso, cara, um negócio assim impressionante. Pelo menos o jogo é na casa do São Paulo, né? Então, se for para ser caseira, vai ser pro lado do São Paulo. Assim espero, né? Assim esperamos, né? Não quando eu falo esperamos, não no sentido de ter de arbitragem pro São Paulo, né? No sentido de que, assim, quando você coloca árbitros assim muito inexperientes, geralmente, não todos, mas a maioria aí, tem ali uma tendência a ser mais caseiro, né? Aí ali um pouco mais propenso para o time da casa, né? O árbitro sente a pressão, e dessa vez, pelo menos, a gente vai jogar aí no estádio do Morumbi, né? Mas aqui é um negócio incrível, o São Paulo é cobaia, é experimento da CBF. Isso acontece
há muito tempo, não é de agora. Há muito tempo, não é de agora. Beleza, rapaziada? Vamos seguindo aqui. Agora, comentamos na última semana com vocês, né, que as negociações, as conversas entre Racing e São Paulo não tiveram nenhum tipo de avanço pela saída do Enzo Dias. Muito pelo contrário, o negócio esfriou, tá? Ficou frio aí no mercado. Porém, o Racing ainda não desistiu, tá, da contratação do Enzo Dias. Tá aí, informação do blog do São Paulo. Racing ainda pode voltar a carga por Enzo Dias. Apesar do esfriamento nas conversas, o interesse do Racing não está descartado. O clube ainda tem interesse no Enzo Dias. Os argentinos buscam um reforço para a lateral esquerda e já avaliou a possibilidade de contar com Enzo Dias por empréstimo. A negociação, porém, depende de um entendimento entre os clubes sobre o modelo da operação e os valores envolvidos. Como o Enzo Dias tem contrato longo com o São Paulo, qualquer saída precisará ser formalizada pela diretoria do São Paulo, tá bom? Então, não foi que o Racing tentou, o negócio não foi para frente, o Racing desistiu. Não, o Racing ainda tem interesse no Enzo Dias e pode voltar a carga aí em breve, né, com mais uma proposta, né, deve aí voltar a conversar com o São Paulo para tentar levar o Enzo Dias aí do São Paulo. A primeira tentativa, as conversas infelizmente não avançaram. Por que infelizmente, cara? Porque, cara, ele não quer, ele está insatisfeito, né, o staff reclamando de atraso, que até dá para dar razão, né, porque o cara tem direito aí de querer receber dinheiro, a gente reclama sobre isso aqui sempre. Então ele está incomodado, o staff reclamando de atraso, Tem informação também que o próprio blog do São Paulo trouxe que o Enzo ficou incomodado também com o Endo, já virou titular depois da parada para a Copa, né? Fora que ele vem treinando separado e recebendo salário. Bom, para a gente continuar então, para trazer mais informações sobre o São Paulo, o Arthur tem boas possibilidades de voltar para a partida contra o Curitiba. Na última quinta-feira, onde o São Paulo treinou pela primeira vez em solo paulista depois do jogo contra o Bolívar, o Arthur trabalhou a parte física com o restante do elenco e depois fez trabalhos específicos ao lado de Rafael Tolói, que também está lesionado. A gente contou no vídeo de ontem cedo de que o Rafael Tolói tem boas possibilidades de estar ao menos no banco de reservas nesse confronto contra o Curitiba. O Arthur também. Existe uma boa possibilidade do Arthur trabalhar com o grupo normalmente nessa sexta-feira. Essa sexta-feira será crucial para a avaliação do técnico Dorival Júnior e entender se o Arthur realmente estará em condições. Do que a gente soube, ele já melhorou das dores, já não incomoda tanto, ainda está um pouquinho dolorido, que é natural, mas já seria o suficiente para ele poder ir para o jogo. A ver como é que vai ser essa resposta na sexta-feira. Depois do treino, tem recuperação, alimentação, descanso, sono, são fatores cruciais para entender se essa dor realmente vai melhorar e ele poderá treinar normalmente na sexta-feira. Se ele conseguir fazer todo o treinamento com o grupo, a expectativa e o que quer o técnico Dorival Júnior é levar o Arthur para esse confronto, nem mesmo que seja para ele começar essa partida no banco de reservas, mas já ser uma peça importante para esse jogo do São Paulo, que a gente já falou, São Paulo e Curitiba é uma final. É uma final porque o São Paulo precisa vencer, o estádio vai estar cheio, depois de muito tempo a gente vai ter a nossa casa de volta, são 3 meses que a gente não tem o nosso estádio, a gente teve que jogar em Bragança, a gente teve que jogar em outros locais e agora a gente tem a nossa casa. Então é visto como uma final para que o São Paulo vença, convença, faça a paz com a torcida que está tão machucada por conta dos últimos acontecimentos. Então esse jogo é crucial para que a gente possa sair dessa zica que a gente tá. Quem sabe esse jogo contra o Curitiba seja uma virada de chave, para a gente ter uma temporada pelo menos um pouco mais tranquila, para que a gente talvez brigue aí por uns G6, G8 do brasileiro, que é bem melhor do que ficar disputando lá embaixo por uma zona de rebaixamento, e até, quem sabe, sonhar com uma possibilidade de Copa Sul-Americana, mas aí é mais difícil. Mas enfim, quero saber a sua opinião nos comentários, tá? O Nicolas voltou a treinar, tá? Depois do acidente de carro na última semana, trabalhou, fez ali as atividades, também é outro jogador. Existe a possibilidade, né, caso o técnico Dorival Júnior queira, dele treinar bem na sexta-feira e ir pro jogo sábado. Mas acredito que nesse jogo ele vai ser preservado, até porque chegou o Iago, chegou a outra pessoa da posição, então até acredito que esses 2 jogos no estádio do Morumbi, o Nicolas deve ficar de fora. Mas ele, inclusive, do que a gente tem de apuração, já queria ter voltado na semana passada, a família que segurou um pouquinho, falou pra ele esperar, falou pra ele realmente ficar um pouquinho mais com a família nesse momento, porque foi um acidente, foi uma fatalidade, foi uma situação que mexe realmente com o psicológico. O Nicolas tem feito a
acompanhamento psicológico também, não só no clube, mas também com a sua vida particular. A família está reunida nesse momento, dando apoio para que ele passe desse trauma que aconteceu recentemente. A expectativa, então, agora é do Nicolas tentar ao máximo possível, enquanto a polícia está investigando, ainda é um caso que ainda está aberto, mas a tendência, inclusive, é de acabar não dando em nada, porque estava tudo regular, ele não estava assim, muito acima da velocidade, não estava no racha, não estava alcoolizado, até porque ele não ingere bebida alcoólica, ele não bebe, não é que ele não bebe no momento, ele nunca bebeu realmente, ele não é alguém que consome bebida alcoólica, a habilitação estava tudo em dia, estava tudo certo, então realmente foi uma fatalidade, então agora ele vai ter que voltar ao máximo possível à normalidade, que é o seu trabalho, vai trabalhar normalmente e vai ter essa expectativa de, quem sabe, começar a ter espaço com o técnico Dorival Júnior, tá? Jorge e Pedro Ferreira, que estavam com a seleção sub-20, também voltaram a treinar normalmente no tricolor paulista. Para fechar, Morumbi ID, $500 milhão em Emirates, bora explicar todos esses detalhes. Hoje o São Paulo está conversando com 3 empresas, tá? Que podem estar no naming rights do estádio do Morumbi. Essas empresas estão conversando com o São Paulo. E aí a Morumbi ID, ou melhor, o BID, voltou até as conversas. Do que a gente tem de apuração, a BID tinha desistido dessa situação com o Eduardo Toni ainda no comando. Mas, com a chegada do André Marques, inclusive o trabalho dele vem sendo muito elogiado internamente, tá? Não só de intermediações, mas de buscar ativos, de buscar soluções, de buscar realmente recursos para o São Paulo neste momento. Aí, o André viu tudo o que estava acontecendo, né, para ele se inteirar sobre todo o caso, e aí ele viu essa questão do naming rights e quis contatar de novo a BID para entender, para reativar essas conversas, né? E aí, essas conversas foram reativadas de um ponto de vista positivo por parte da BID, e hoje a BID e o São Paulo estão mais próximas do que estiveram há pouco tempo. Ainda não dá para falar em negócio avançado, até porque tem outras empresas de olho também. Soube que tem banco também de olho, como o Banco Santander, tem também a MetLife, que estaria cogitando a possibilidade de ter um MetLife Stadium aqui no Brasil. Se eu não estiver enganado, tem a MetLife Stadium nos Estados Unidos e também na Inglaterra, no Reino Unido, mas eu posso estar enganado. Então a ideia também é de levar a marca também para outros locais do mundo. E aí o São Paulo está conversando com essas empresas para entender condições, valores e tudo. O São Paulo deve, né, colocar ali um ponto de partida para algo em torno de 50 milhões anuais. Isso é uma ideia que o São Paulo está vendo e projetando. Pode ser que o São Paulo veja que o mercado não vai pagar isso e diminua a pedida. Só que a ideia do São Paulo seria trabalhar com algo em torno de 50 a 60 milhões por ano pelo naming rights. E o São Paulo gostaria de fechar um contrato de 10 anos. Até se conversa ali sobre uma possibilidade de fazer só 5 anos, assim como a tiqueteira. Mas o São Paulo entende que também dá para fazer 10 anos porque você consegue uma garantia maior. E aí, caso o São Paulo consiga, dentro dessas condições, o São Paulo pode conseguir até 500 milhões aportados com o naming rights. 50 milhões por ano, 50 vezes 10, 10 anos, 500 milhões. A ideia do São Paulo também seria fechar com uma empresa que pudesse pagar os 50 milhões de maneira imediata. Então, os 50 milhões do primeiro ano já ser pago ali numa tacada só, até para ajudar as finanças do clube neste momento de muita dificuldade, tá? Então a expectativa do São Paulo é de, depois de resolver essas questões com a Ticketmaster, ou com a Newsea, ou com a tiqueteira, enfim, já dar avanço e segmento nesses contratos de naming rights para que o São Paulo possa já fechar tudo isso aí também para a próxima temporada. Você gosta do nome Morumbi ID? E pegando um pouquinho do gancho da informação do GE, o São Paulo não trabalha mais com a parte de trocadilhos, tá? Então, por exemplo, se vier o MetLife Stadium, o Banco Santander, o Santander Stadium, soube também que o Inter também está cogitando entrar nessa parada, mas ainda com uma força não muito grande. Então, por exemplo, sei lá, um Inter Stadium ou o Estádio Banco Inter, pode acontecer também. O São Paulo não vai mais trabalhar com essa sacada de marketing de Morumbi ID, Morumbic, sei lá, entendeu? O São Paulo não vai trabalhar com isso, a não ser se for a BID, já que o Morumbi ID também é um nome que é palatável internamente. Fechou? Então quero saber a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam disso. O Porto decidiu que não pretende negociar o William Gomes neste momento e planeja manter o atacante para buscar uma valorização ainda maior no mercado. A decisão interessa diretamente ao São Paulo, que conserva 20% dos direitos econômicos do jogador e por isso poderá receber uma quantia relevante em uma futura transferência. A estratégia do clube português é avaliar uma venda na janela de janeiro ou somente no meio de 2027. William possui multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de 477 milhões de reais no valor informado. A intenção do Porto é valorizar ainda mais o passe do atacante antes de aceitar uma negociação. Dessa forma, uma eventual saída neste momento não faz parte dos planos apresentados pelo clube português. Isso não significa, porém, que William Gomes permanecerá necessariamente até 2027.
Existem 2 cenários previstos, uma negociação já na próxima janela em janeiro ou a manutenção do jogador por mais alguns meses, com uma possível transferência no meio do próximo ano. A multa de 80 milhões de euros protege contratualmente o Porto, mas não significa que uma futura negociação necessariamente acontecerá por esse valor. O montante representa a cláusula rescisória do jogador. E aí, torcedor tricolor, você está confiante de que após o empate com o Bolívar o São Paulo vai reencontrar o caminho da vitória? Deixe sua opinião nos comentários.